Chegou uma dúvida sobre um texto da Bíblia que de fato é meio complexo de ser interpretado. O texto é Gênesis capítulo 32. Na verdade, a pergunta que foi feita é a respeito de Gênesis 23, mas a pergunta falava sobre a luta de Jacó com aquele homem, né, que ele lutou ali, que feriu a coxa dele, e o texto, na verdade, está em Gênesis capítulo 32, então eu presumo que a pessoa que escreveu, que fez a pergunta, errou na sua referência. A partir do versículo 22 de Gênesis 32 é quando então o parágrafo que é mostrado essa luta. Então o texto diz assim, né, que depois Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E depois tem umas notas aqui no versículo 31 e 32. Primeiro, o que o texto diz? O texto diz, tanto o homem quanto Jacó, de que Jacó lutou com Deus, viu Deus face a face, ele lutou com Deus. Então, a informação do texto é que esse homem é Deus. Se o homem é Deus e é um homem, ou pelo menos incorporado assim, um homem, né? ou embora ainda não encarnado, mas como uma aparição corpórea, a gente entende que é a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus Cristo. A gente vê claramente várias e várias vezes no Antigo Testamento, Jesus Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação, se manifestando com o corpo. Essa não é a única vez que acontece várias e várias vezes. Então, é bem provável, numa interpretação do texto aqui, que Jacó tenha lutado com Jesus Cristo. Bom, aí surgem outras dúvidas, né? Porque o texto diz que o homem não conseguia dominá-lo. Agora é interessante, né? O texto fala que o homem não poderia dominá-lo, mas daí ele toca na coxa de Jacó e desloca a coxa dele enquanto eles lutam. Ou seja, não conseguia dominá-lo, mas quando quis, tocou na coxa e ele ficou manco, né? Sem andar e deslocou a coxa dele. E aí o homem fala, deixe-me ir, o dia já desponta. E Jacó não deixa ele ir, a não ser que esse homem o abençoe. Então perceba que Jacó tinha entendimento de que esse homem tinha o poder de abençoá-lo. O que de fato o homem faz, ele abençoa Jacó. Então me parece aqui que a luta, embora seja uma luta, descreva uma luta física, mas não é simplesmente a questão aqui de um dominar físico, alguma coisa assim. A gente tem que lembrar que Jacó, e é muito sugestivo o fato do texto em que o homem pergunta qual é o seu nome, né, querendo que Jacó pronunciasse mesmo quem ele era, porque o significado do nome Jacó é aquele que é o usurpador, aquele que engana. E de fato Jacó, quando a gente lembra a história dele, ele estava acostumado a fazer tudo por meio da força, por meio da enganação, por meio da usurpação. É assim que ele estava acostumado a fazer as coisas. E ele queria, mais uma vez, parece aqui, receber as bênçãos, mas de uma maneira ilícita, de uma maneira querendo dar o seu jeitinho na situação, ainda como Jacó. E parece que, nesse texto, ele tem este reconhecimento de quem ele é. Ao ver que o homem, a hora que quisesse, tocou na coxa dele lá e ele ficou deslocado e manco, provavelmente, ele cai em si de que ele não poderia, nesta hora, proceder de maneira igual. Então, quando o homem pergunta qual é seu nome, não é simplesmente uma identificação, mas é quem é você. E ele diz, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o usurpador. E o homem, talvez, Jesus Cristo aqui, percebendo este reconhecimento dele, talvez é por isso que ele o abençoa
e muda o seu nome para Israel. Toda mudança de nome é muito significativa no Antigo Testamento, porque era uma cultura em que o nome podia ser mudado e não simplesmente indicava uma pessoa, mas descrevia quem essa pessoa era. Então, ocorre muitas vezes essa mudança de nome no Antigo Testamento. E aqui, então, esse homem diz, ele abençoa Jacó e muda o nome de Jacó. E mais do que isso, quando Jacó pergunta o nome, ele só diz, por que pergunta o meu nome? E não responde. O que mostra, talvez colocando Jacó no seu lugar, né? E dizendo assim, não, eu aqui faço a pergunta aqui, eu que pergunto o seu nome, não é você que pergunta o meu nome. E simplesmente o abençoou. Então, parece, claro, que o texto, à primeira vista, parece que Deus não estava conseguindo lutar com Jacó, não estava conseguindo dominar, mas é um texto muito didático para que Jacó aprenda que, na verdade, ele não poderia mais fazer nada por usurpação, por essas coisas, mas depender de Deus, que a bênção vem de Deus por meios lícitos. E é interessante, curioso, que depois deste texto há uma virada de vida. Jacó, ele se reconcilia com seu irmão Esaú, enfim, ele começa a mudar as suas atitudes. Então, de maneira, claro, bem rápida, no tempo que a gente consegue aqui, é mais ou menos esta a explicação que eu dou para esse texto de Gênesis 32.